Evangelho de João, capítulo 19, o verso 28 a 30. O Evangelho de João, capítulo 19, verso 28 ao 30, diz assim: Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para que se cumprisse as Escrituras, disse: Tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja e, fixando-a num caniço de isopo, aproximaram a esponja da boca de Jesus. Quando Jesus tomou o vinagre, disse: Está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Senhor, muito obrigado por esse registro, Pai. Muito obrigado, Senhor. Mostra não apenas a crueldade, mas, sobretudo, o Teu amor, Pai. Um sacrifício perfeito, Senhor, que não foi em vão. Nós Te louvamos e Te agradecemos. Ministra os nossos corações. Continua, Pai, agora por meio da Tua palavra. Em nome de Jesus, amém, amém. Está consumado. Esse é o tema da nossa reflexão. Está consumado não foi uma fala de alguém triste, com ênfase no final do sofrimento. Jesus não disse está consumado por tristeza, não. Tem algo muito mais profundo. Não foi porque ele não viu saída, solução ou outras possibilidades. Não foi alguém que lutou bastante e desistiu de algo. Não significa isso. Não significa estar terminado, não tenho mais o que fazer, está acabado. Não. Significa muito mais que isso. A ênfase na consumação é da missão redentora. Ele está dizendo aqui nessa frase, está cumprido. Está terminado a minha missão. Eu fui obediente, cumpri a lei, não pequei e suportei o pecado dos que viriam a crer em mim. É isso que ele disse. Isaías capítulo 53, do verso 5 ao 6, diz sobre o sofrimento de Cristo. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos sarados. No verso 6 diz: Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele, sobre Jesus, sobre o seu Filho, a iniquidade e o pecado de nós todos. Então, está consumado. O que significa? Significa que todas as profecias que deviam se cumprir com a morte agora tinham se concretizado. Do Antigo Testamento, tudo o que foi dito a respeito do Filho de Deus se cumpriu. Mas não só isso, está consumado também aponta que todo o propósito que o Pai tinha enviado seu Filho ao mundo tinha agora seu cumprimento garantido. E o propósito incluía a salvação do mundo e a providência da vida eterna para todos os crentes. Em João capítulo 13, o verso 16, nos fala da missão do Filho. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, o quê? Que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E ele diz mais: Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse o quê? Salvo por ele. Por isso que ele tinha que morrer. E diz mais, que nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. A condenação é esta: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Em João capítulo 17, o verso 13 e 4, Jesus fala o que é a vida eterna. E a vida eterna é esta. O que é a vida eterna? Jesus nos diz: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. No verso 4 ele diz: eu te glorifiquei na terra, consumando
a obra que me confiaste para fazer está consumado. Jesus foi obediente ao Pai, foi obediente à sua missão, e por sua obediência eu e você temos vida, e vida em abundância. Somos verdadeiramente transformados pelo poder do Evangelho, pelo Espírito Santo, e nós temos uma esperança garantida, um futuro eterno ao lado de Jesus, que regime nenhum pode tirar, rei nenhum, ditador nenhum pode tirar isso do nosso coração, da nossa fé em Jesus Cristo. A morte de Cristo e a sua ressurreição não foi para que tivéssemos apenas conhecimento deste fato, ou uma certa simpatia por esta história, nada disso. Cristo não morreu, ressuscitou para que a gente realizasse os nossos sonhos, nada disso. Que tivesse uma boa profissão, saúde perfeita, casamento dos sonhos, não houvesse mais sofrimentos, não foi isso. Cristo não morreu para que você tivesse um certo respeito por Ele, e achasse que isso era suficiente para Deus passar a mão sobre a sua cabeça e dissesse: bom menino, boa menina, está tudo bem. Cristo não morreu por isso. Não morreu. Cristo morreu para nos resgatar do pecado, da condenação eterna, nos livrar das garras de Satanás. Está consumado. O que isso significa na nossa vida? Deixa eu lembrar a igreja, quero lembrar você, a nossa velha posição, o nosso velho homem. Vejamos nosso antigo estado de miséria sem Deus. Como é que se encontra um homem sem Deus? O que a Bíblia fala sobre isso? Um homem que está sem Deus. Um homem que está sem Deus, antes de crer em Cristo como o único e suficiente Salvador, vou dizer essa condição diante de Deus. Tá bom? Segundo a palavra diz isso: quem está sem Cristo está sob juízo, condenado, sem substituto nenhum. Ninguém pode livrar você. Você, sem Cristo, é escravo do pecado, preso, sem direito. Por causa do pecado, sob a santa ira de Deus, está essa pessoa sem Cristo. Somos declarados, quem está sem Cristo, um homem é declarado pecador no tribunal divino. Antes, eu e você éramos inimigos de Deus, condenados sobre a lei. Espiritualmente e eternamente estávamos mortos, escravos da nossa natureza pecaminosa, sem meios de perdão como crentes. Não tinham isso. Subjugados ao pecado, à morte e a Satanás, sem esperança futura, aguardando o juízo e o inferno. Essa é a condição de um homem sem Deus. Essa é a condição de um homem sem Cristo. Essa era a nossa velha posição, amém, igreja? Essa era a nossa velha posição. Esse é o estado do homem sem Deus. Nós merecíamos a morte como castigo pelo pecado. Nós merecíamos sofrer a ira de Deus contra o pecado. Estávamos separados de Deus por causa dos nossos pecados. Estávamos escravos do pecado e do reino do Satanás. O homem está no seu estado de rebelião contra Deus. O Deus do homem é o seu eu, seu prazer, satisfazer a si mesmo, seus gostos, seus prazeres mais devassos. Contudo, esses requisitos foram que vimos que de forma satisfeitos pela morte de Cristo. O que a obra de Cristo ela fez? O que Cristo fez através da cruz? Jesus Cristo nos substituiu. Morreu em nosso lugar. Isso que ele fez quando estava morrendo na cruz. Cristo nos redimiu, pagou o preço e nos tirou da escravidão do pecado. Jesus nos propiciou, apaziguou a ira de Deus, satisfazendo o caráter justo de Deus. Ele nos justificou e imputou a sua justiça a nós. Veja o que Cristo fez.
fez? Cristo nos reconciliou com Deus. Ele nos livrou da lei. Jesus nos deu o Espírito Santo e a vida eterna. Jesus quebrou o poder dominador da velha natureza humana. Cristo nos preparou para a adoção de Pai. Ele providenciou a base do perdão. Cristo derrotou o pecado, a morte e Satanás. Ele é o primogênito da ressurreição, ascensão e glorificação. Esses são os benefícios que Cristo alcançou por sua morte para os que creem. Somente para os que creem, irmãos. Somente isso. 1 Coríntios 15, 8 diz: antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados. Pecado não confessado não tem paz com Deus. Se não tiver arrependimento, pecado separa você de Deus. E qual é a nova posição em Cristo? Minha e sua. O castigo do pecado foi removido. Somos remidos, libertos e temos um novo Senhor, é o Senhor Jesus Cristo. Somos livres da santa ira de Deus. Somos declarados juridicamente justos diante de Deus por causa de Cristo. Agora temos amizade com Deus por causa de Cristo. Somos livres da lei pela fé, por causa de Cristo. Nascido de novo, regenerados, selados, habitados pelo Espírito Santo. Essa é a vida eterna, irmãos, que nós teremos. Somos libertos do viver obediente à palavra, filhos herdeiros por adoção, perdoados, restaurados na comunhão com Deus, quando confessamos. Aí você pergunta: pastor, isso tudo eu creio, mas não sinto nada na minha vida. Não sinto, minha vida não é transformada, eu acredito nisso, tenho esse conhecimento. O que está faltando? Está faltando fé e convicção. Às vezes a gente acredita que para sentir a presença de Deus a gente tem que chorar, para sentir a presença de Deus tem que se arrepiar, para sentir a presença de Deus tem que pular. Fé não é isso. Se você tiver convicção dos seus pecados, e você tiver convicção que Jesus morreu por você, para perdoar os seus pecados, para dar paz com Deus, você é salvo em Jesus Cristo, se você confessar. Isso é o Evangelho, irmãos. Essa convicção muda a vida, muda a nossa vida. Está consumado, significa o quê? Quando Cristo disse, está consumado, o sacrifício perfeito. Cristo morreu por nós, um sacrifício para pagar a pena de morte que nós merecíamos pelos nossos pecados. Atos capítulo 9, verso 26. No fim dos tempos, tem havido uma vez e para sempre fim ao pecado pelo sacrifício de si mesmo, pelo sacrifício de Cristo. O que mais está consumado significa? Significa a justiça perfeita de Deus. A propiciação, esse termo bíblico, quer dizer que a morte de Cristo, a morte de Jesus na cruz, foi para satisfazer a justiça de Deus. Nada poderia satisfazer se não fosse o sacrifício do seu próprio filho. Isso para quê, pastor? Para fugir da ira merecida de Deus, porque o homem pecou e se rebelou contra ele. Então, Cristo morreu em expiação, ou seja, para anular os nossos pecados. Eu acredito nisso. Eu acredito nisso. 1 João 4,10 diz: nisto consiste o amor, não em que nós temos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou seu Filho para ser oferecido como quê? Sacrifício para o perdão dos nossos pecados. Observe que tudo que Cristo fez aponta para o perdão dos nossos pecados, para nos perdoar. Agora, nós precisamos nos olhar, entender se estamos em falta ou não diante de Deus. E se estiver, é pedir perdão. Você pode até se emocionar numa música, sentir o som, a letra, mas se tiver em falta diante de Deus,
o seu choro, o seu remorso, a sua pena, a sua empatia, não vai fazer diferença nenhuma. Nenhuma diante de Deus. O que faz diferença é o sacrifício que Ele fez por meio do seu Filho naquela cruz, derramando o seu sangue, para que você creia e abandone o pecado pelo poder do Espírito Santo. Porque essa não é a vida que Deus quer para você. A morte de Jesus satisfez completamente a plena justiça divina, em favor de todos os que nele confiam. Em 2 Coríntios capítulo 5, verso 21, aquele que não conheceu o pecado. Jesus não conheceu o pecado. Jesus não conheceu o pecado, diz o texto. Ele o fez o quê? Pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Podemos dizer que a ira de Deus é a sua justiça em ação, retribuindo a todos nós de acordo com o que merecemos, que é sempre o quê? A condenação por causa dos nossos pecados. Olha, no Antigo Testamento, a ira de Deus contra o pecado é um conceito mencionado 600 vezes. Deus não tolera pecado, irmãos. Pecado precisa ser confessado, precisa ter arrependimento e confessar isso, para termos os nossos pecados perdoados por meio do sangue do sacrifício de Cristo na cruz, porque só assim eu e você, nós temos paz com Deus. No Novo Testamento, a ira de Deus é também esse tema. Romanos 1, 18, a igreja pode ler comigo? Romanos 1, 18, vamos ler? Não, até aí. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão. Agora veja comigo o que está em João 3,36. João 3,36. Vamos ler? Por isso... Deus deu inteligência e capacidade a você. O que pode acontecer, se você entender e sabe que está diante de Deus, mas você não crê e não quer dar um passo, é devido à sua cegueira espiritual e o coração endurecido pelo pecado. Mas a palavra nessa noite, e essa palavra tem poder, diz assim: quem se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Você pode ter a vida mais perfeita aqui, mas na eternidade você vai conhecer a ira de Deus contra você, porque Deus não tolera pecado, irmãos. O cálice que Cristo bebeu era um cálice amargo. E esse cálice, imagina o que estava ali dentro, era a ira de Deus, devido ao pecado. Só por isso, e por causa disso, é que eu e você temos paz com Deus. Só Cristo poderia ficar na minha frente e na sua frente, para não sermos atingidos pela ira de Deus. E Ele morreu por isso. Após horas de sofrimento, o grito de Jesus: está consumado. Não foi um grito de alívio, graças a Deus acabou. Não, foi um grito de triunfo. Ele havia feito o que veio fazer: salvar o seu povo da ira de Deus. O sacrifício de Cristo
apaziguou a ira de Deus contra aqueles que creem em Jesus como o único e suficiente Salvador. Isso é evangelho. Foi por isso que Cristo morreu, para nos salvar da ira de Deus, de uma condenação eterna. O diabo e seus anjos já estão condenados. E quem não crê e permanece rebelde contra o Filho, essa ira permanece sobre essa pessoa. Mas está consumado significa um sacrifício perfeito, justiça de Deus satisfeita, mas também significa reconciliação. Reconciliação. Para superar nossa separação de Deus, precisávamos de alguém que nos fornecesse a reconciliação. Alguém que estivesse ali mediando. E esse foi Jesus Cristo. Só dessa forma é que Ele nos traz a comunhão com Deus. Fazer as pazes com Deus é só por meio de Cristo, confessando os pecados, se arrependendo. Só por meio disso. A base da reconciliação é o quê? O amor sacrificial de Cristo. Em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 18 e 19, diz: Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo a si mesmo, sem contar os pecados dos homens. Você pode ler comigo 2 Coríntios, capítulo 5, o verso 18 e o verso 19. Vamos ler? Ora, tudo provém de Deus, que por meio e nos deu, o verso seguinte, a saber, Deus estava em Cristo, não levando em conta e isso. E qual deve ser a minha e a sua ação? Confessar o pecado. Reconhecer que Jesus Cristo como Filho de Deus e que Ele veio resgatar. O que eu preciso fazer? Você precisa crer nisso. Você precisa ter essa convicção. Essa mensagem, ela é loucura para este mundo. A mensagem da cruz é loucura para quem está em rebeldia contra Deus. Ninguém quer ouvir essa palavra, não. Muitos não querem deixar de se prostituir, não. É mais gostoso. Vícios é mais gostoso. Servir a si mesmo é mais gostoso. Cristo renunciou ao seu trono, desceu aqui, esteve entre nós, foi tentado como eu e você, mas Ele não cedeu, foi fiel até a morte. Nesta noite, Deus sabe porque colocou, você escutou esses louvores, todo aquele percurso, mas colocou essa mensagem. Uma mensagem que traz salvação, mostra o amor de Deus naquela cruz. Ele resgata o mais vil pecador. E por último, quando diz está consumado, significa redenção. Porque como pecadores, estamos escravizados ao pecado e a Satanás. Precisamos de alguém para nos dar redenção. E por isso, redimir da escravidão. Quando falamos de redenção, a ideia de resgate, ela vem à nossa mente. Um resgate é um preço pago para redimir alguém da escravidão ou do cativeiro. E Jesus disse assim mesmo: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar vida em resgate por muitos. Não foi por todos, não. Foi por muitos. E quem são esses muitos? Os que creem em Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Não só crer, mas aqueles que confessam Jesus como um único e suficiente Salvador, que se arrependem. Isso é o que diz está consumado. E já concluindo, vou passar a palavra para o pastor Samuel. É fácil entrar numa igreja e levar uma vida religiosa. É fácil. Difícil é ter a obra de Cristo consumada no nosso coração. A Páscoa é uma nova vida em Cristo através do sangue que foi erradicado ali, derramado na cruz. Querem muitas vezes as bênçãos de Cristo, mas não querem a sua cruz.
querem as vitórias de Cristo, mas não a sua obediência. O Cristo histórico não irá salvar sua vida, ou o Cristo que você vem seguindo desde pequeno, como um amuleto de sorte e simpatia. Isso não traz salvação. O Cristo que salva é aquele que purifica os teus pecados, quando confessados. Esse é o Cristo que salva, onde você confessa os seus pecados e vive uma vida para Deus, e morre para os prazeres desse mundo. É isso, irmãos. Essa é a mensagem do Evangelho. Está consumado. Nós estamos seguindo para Canaã celestial, pelo que Cristo fez em nossa vida.